Fala gremista, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo nós vamos falar sobre o bom camisa 10 que o Grêmio tem. Sim, o Grêmio já tem um bom camisa 10, mesmo que a direção esteja corretamente no mercado buscando um jogador indiscutível para essa posição. Vamos tratar aqui do nome de Wallace, o volante formado no Grêmio, que está no Cruzeiro, depois de ter passado pelo futebol europeu. Ele volta à pauta por um motivo específico. E vamos trabalhar também o erro gravíssimo cometido pelo técnico Luiz Castro visando a estreia do Grêmio no Campeonato Brasileiro, que será na noite desta quarta-feira no Rio de Janeiro, Maracanã, contra o Fluminense, jogo que já destacamos aqui no canal, é dificílimo. Tudo isso em nome de Hora do Pastel e Crepe do Alemão. Não vou chamar a vinheta, vou pedir para tu deixar o like no vídeo, te inscrever no canal, ativar as notificações, opinar muito nos comentários. O like é muito importante para o conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube. Te inscreve, me ajuda a chegar na meta dos 80 mil inscritos. Entra aqui no canal, confere se tu já se inscreveu, se não se inscreva. Ativar as notificações é bom para tu sempre ser lembrado sobre novas informações do Grêmio e a tua opinião é fundamental também sobre tudo que está sendo colocado do nosso tricolor. Olha só, primeiro ponto com vocês. O jogo contra o Fluminense é difícil. O Grêmio testou uma formação com novidades, mudanças em relação ao clássico Grenal, e me parece que o técnico Luiz Castro está tentando buscar o equilíbrio, o meio termo entre a escalação inicial do Grenal e aquilo que ele colocou para voltar do segundo tempo no Grenal. Ou seja, não é uma coisa nem outra, nem o início do primeiro tempo, nem o início do segundo tempo. É a busca pelo equilíbrio. Ele começou com um meio-campo leve, de pouca marcação, tendo junto do Arthur, esse titular indiscutível por razões óbvias, o Thiago e o Cristaldo. Depois ele tira o Thiago e bota o Dodi, tira o Cristaldo e bota o Edenilson. Mas o treinamento, que encaminhou a escalação, informação trazida em primeira mão pelo Caliel Dornelles na Bandeirantes, dá conta de que, sim, o Dodi deve ser titular no lugar do Thiago, mas não o Edenilson no lugar do Cristaldo, e sim o William. É uma diferença considerável. E aqui eu começo a trabalhar a principal pauta do vídeo. O camisa 10, William. Nós estamos aqui preocupados com as primeiras atuações do William, mas eu vejo que o fato de o William ter ido mal pode se justificar de duas maneiras e uma mais forte. A primeira delas é que o William é um jogador mais velho, 37 anos, um início de temporada onde o Grêmio não conseguiu fazer de uma melhor maneira a sua pré-temporada por conta do calendário. O Campeonato Gaúcho começou antes, agora já teremos o Campeonato Brasileiro, que normalmente começaria lá por abril, maio. O William sente fisicamente, me parece muito claro isso, mas vou além, no ponto que para mim é o mais importante. O William jogou como titular do Grêmio em 2026 apenas com o time reserva. E sim, isso faz muita diferença. Uma coisa é o Cristaldo, que jogou ao lado do TT, que jogou ao lado do Amuso, serviu o Carlos Vinícius, recebeu a bola com qualidade do Arthur e do Thiago. Outra coisa é o William, que teve que jogar com uma dupla de volantes fraquíssima, Cuéllar e Dodi. As duas partidas em que o William foi colocado como titular, ele precisou jogar nesse meio-campo escasso de qualidade. O Arthur é um jogador totalmente diferenciado, acima da média, e consegue, praticamente sozinho, carregar esse meio-campo. O William não tem a mesma idade do Arthur. O William, de novo, tem 37 anos, o Arthur tem 29. Se o William fosse jovem, talvez conseguisse carregar esse meio-campo. Mas nem é tanto a característica dele, ele meio que está se readaptando à posição de meia. Mas eu acho que o problema é muito menos se adaptar à posição de meia, que ele já fez ao longo da sua carreira, não só lá no início do Corinthians, mas jogou como meia no Shakhtar também, em alguns outros momentos também no futebol inglês, embora na Inglaterra ele tenha jogado muito mais pelos lados. Mas o William sempre foi esse jogador completo, ou pelo menos muito perto disso. Agora, jogar de novo com Dodi, Cuéllar, com daqui a pouco não tendo o TT, não tendo o Amuso, pontas inferiores, tendo o André Henrique na frente, gente, isso faz muita diferença para o camisa 10. O camisa 10 precisa ter boas opções, ele não decide o jogo sozinho, ele organiza um time que tenha alguma qualidade. Então eu acho que o William
sendo titular contra o Fluminense, dará uma outra qualidade ao meio-campo do Grêmio. Vai ser diferente, ele é bem melhor do que o Cristaldo. Talvez ele não seja o ideal, por isso coloco que a direção, sim, está correta em buscar um camisa 10. Mesmo tendo o William, o Grêmio precisa buscar um camisa 10, um jogador que chegue para ser titular de forma indiscutível. Mas o William, até então, no meu modo de ver, precisa ser o titular. Até a chegada desse 10, tem que ser o William. Ele é muito melhor do que o Cristaldo e ele é melhor do que o Edenilson. E, aliás, acho que o Edenilson ainda será mais importante do que o Cristaldo, porque pelo menos faz o mínimo, que é compor no meio-campo os espaços, marcar, ajudar defensivamente, pelo menos isso o Edenilson faz. O Cristaldo não faz nada, não defende e não ataca. Vai bem contra os times fracos do interior, mas agora essa moleza terminou. São jogos difíceis. Em reta final de Campeonato Gaúcho, o Grêmio vai enfrentar o Juventude no final de semana pela 6ª rodada, depois vem o mata-mata, tem Campeonato Brasileiro, logo começará a Sul-Americana, a Copa do Brasil. Não dá. O Cristaldo não tem esse nível, o Edenilson é uma peça apenas de trazer o que é mínimo, mas me parece que a melhor opção é sim o William. E ele com os titulares, acho que vai render bem mais. Então esse é o bom camisa 10 que nós já temos. Vamos aguardar a chegada do contratado, que não deve acontecer dentro do prazo de inscrições do Campeonato Gaúcho, ou seja, até sexta-feira. Até sexta o Grêmio espera contratar um volante. E aí é que entra a outra pauta do vídeo. Pode ser o Wallace. É o que algumas pessoas apontam, que o Wallace poderia ser esse jogador. Muitos apostam nisso, que a direção, se vendo contra o prazo, poderia apostar no Wallace. O Léo Miller, careca de saber, trouxe uma informação que eu fiquei bem pensativo em relação a ela. Ele recebeu a informação de que o Wallace está 5 quilos mais magro. Por que passaram essa informação para o Léo Miller? Estão tentando trazer que o Wallace é um jogador interessante, ou passou a ser um jogador interessante. O Wallace no Grêmio foi bem, inegável, mas isso já faz 10 anos. Ele não conseguiu ter destaque no futebol europeu, jogou em alguns clubes por lá, não se firmou. E no Cruzeiro ele está muito mal, perdeu espaço totalmente e por isso ele quer sair. O Leonardo Sonda, meu colega da Rádio Bandeirantes, que cobre o Inter, inclusive trouxe a informação que o Wallace foi oferecido ao Inter há algum tempo recente. Então o Wallace está se oferecendo não só ao Grêmio, mas para outros clubes também do futebol brasileiro. Será mesmo que a direção vai acabar apostando no Wallace? Tomara que não. Eu espero que o Grêmio não contrate o Wallace. Espero que o Grêmio não contrate por contratar. E essa direção tem falado muito isso, que não vai contratar por contratar. Então eu acho que ela não vai cometer esse erro, mesmo que muitas pessoas estejam apostando nisso. Pelo menos quero acreditar que eles não vão cometer esse erro. O Vilhaçante vai demorar para voltar, mas quando voltar, eu tenho muita esperança. Acho que ele vai casar em características com o Arthur. O Arthur precisa de um jogador móvel, intenso ao lado. Esse cara é o Vilhaçante. Eu acho que vai dar uma boa dupla de volantes Vilhaçante e Arthur. Mas óbvio que o Grêmio precisa contratar também um jogador para essa posição. Mas, de novo, não pode contratar por contratar. No meu modo de ver, o Wallace não é uma boa alternativa. Para fechar o vídeo, dentro desse jogo contra o Fluminense, o Grêmio deve ter, portanto, a seguinte escalação. Time provável, com o Everton, Marcos Rocha, o Noriega e o Wagner Leonardo, a dupla de zaga que, no meu modo de ver, é boa, foi mal no Grenal, que sirva de aprendizado, qualidade eles têm, mas precisam se recuperar. Mardon na lateral esquerda, o meio-campo com Dodi, Arthur e William, TT e Amuso nas pontas, Carlos Vinícius no ataque. Esse é o provável Grêmio. Mas o erro gravíssimo do Luiz Castro não está em relação ao time titular, está em relação ao banco, está em relação aos jogadores que ele relacionou para a partida. O Luiz Castro simplesmente não relacionou o Roger e o Gabriel Mack. O que impacta mais é o Roger, claro, mas não relacionou esses dois jogadores, Roger e Gabriel Mack, e relacionou outros dois atacantes, o Pavon, que está recuperado de lesão, e também o Aravena. Mais uma vez, o Grêmio está dando espaço para jogadores insuficientes como Pavon e Aravena e deixando de lado meninos qualificados, promissores, com potencial gigantesco, como Roger e Gabriel Mack, principalmente o Roger. Isso me preocupa bastante. Quero entender que se trata que isso faz parte do início de trabalho do Luiz Castro, que está tentando conhecer melhor os outros jogadores também. Tomara que seja isso.
É um jogo. Não dá para fazer uma análise definitiva, fazer uma crítica contundente, porque é um jogo. Mas me preocupa muito. Para esse jogo, para mim, é um erro gravíssimo. Ok o Pavon, tá? Porque o Pavon, querendo ou não, taticamente ajuda. Há quem defenda, inclusive, que ele possa ser um lateral direito. Eu tenho essa tese há algum tempo que ele poderia ser testado ali. Talvez se tivesse dado conta disso lá, com 23 anos, talvez tivesse se tornado um bom lateral direito. Porque ele marca, é um atacante que marca bem e ataca mal. Eu falo isso há muito tempo, quem acompanha o canal sabe. O Pavon, então, taticamente, um jogo contra o Fluminense fora de casa, talvez seja interessante um atacante que marque bem, ok. Agora, o Aravena e o Roger não dá, né? O Aravena não reúne a mínima condição de vestir a camisa do Grêmio. Aí é um erro grave do técnico Luiz Castro. Numa boa, um erro grave. Tomara que seja um erro isolado, pontual, né, nessa partida contra o Fluminense. O Grêmio vai com os titulares contra o Flu e não sei se não vai preservar contra o Juventude. A gente não tem essa informação ainda. Porque depois, no meio da semana que vem, já tem o Botafogo em casa pelo Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Fluminense é difícil. Daqui a pouco o Grêmio perde para o Fluminense. E aí? Faz o quê? Joga contra o Juventude com os titulares e chega cansado contra o Botafogo, onde vai ter uma necessidade muito grande de vitória. O jogo contra o Juventude não vale muita coisa. Mas aí, daqui a pouco bota os reservas contra o Juventude, perde em casa e vai extremamente pressionado contra o Botafogo. Prioriza o quê? Prioriza a parte física ou prioriza diminuir a pressão? É algo que o Grêmio vai precisar pensar. Beleza? O conteúdo tem a força de Hora do Pastel, a maior franquia de fast food de pastéis do Brasil, uma das maiores do mundo. Qualidade absoluta, é bom demais. Hora do Pastel, pastel crocante, recheio generoso, sabor que conquista. O cupom Grenal 10 te dá 10% de desconto. Hora do Pastel. Crepe do Alemão, o melhor do Rio Grande do Sul, de forma disparada. Várias opções de crepes salgados e doces. Tradição é o Crepe do Alemão em Torres, na mais bela praia gaúcha. Na Avenida Beira Mar de Torres, o Crepe do Alemão. E o telefone da teleentrega está na tela. Crepe do Alemão. Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, opina muito aqui nos comentários. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.